Uma pessoa que me escreveu, disse que não gostaria de ser identificada, ela me disse assim: padre, minha mãe faleceu. Além da tristeza que é natural do luto, eu me sinto muito angustiada, pois apesar de amá-la muito, nós não tínhamos um bom relacionamento. Não era uma relação normal entre mãe e filha. E minha lembrança não alcança quando e por que isso começou. Ela sempre foi uma pessoa muito fria, distante, nunca conseguimos conversar como mãe e filha, nunca lhe faltei com respeito e nos momentos de doença sempre dei o amparo que ela precisava. Sabe, padre, na realidade era muito difícil para mim dar o que eu não recebia. E nos últimos anos acabei me tornando uma pessoa fria também em relação a ela. Minha angústia é também por não ter conseguido ser uma pessoa melhor nessa situação. Por favor, dê-me uma orientação. Minha filha, sempre que a gente perde uma pessoa, é natural que a gente fique tentando mensurar o que a gente viveu. Isso não é possível, é até injusto com a gente. Toda vez que eu tento, toda vez que eu volto os meus olhos para o passado, eu tenho uma tendência muito natural em atribuir culpas, atribuir responsabilidades, como se isso fosse modificar alguma coisa, né? O fato é que, à medida que nós estamos vivendo, nem sempre nós somos livres o suficiente para modificar as nossas atitudes. Eu falava aqui para vocês no início, né, que muitas vezes eu não sou capaz de modificar uma atitude porque eu não sou suficientemente livre para compreendê-la. E relação de mãe e filha passa muito por isso. Nem sempre mãe é livre no momento que está sendo mãe. E filho também nem sempre é livre no momento que está sendo filho. Pode estar condicionado pelas forças do momento, pelas dificuldades que são próprias daquela hora, ou até mesmo das crises normativas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. E você tem razão, muitas vezes nós não sabemos localizar o porquê da dificuldade com a nossa mãe. Eu preguei um retiro na semana passada, e eu falava da experiência que nós fazemos de Deus a partir da experiência que nós fazemos de nós mesmos. E há um momento do retiro em que eu convidei as pessoas que estavam ali comigo a pensarem nos papéis que seus pais exerceram na sua fé. Porque quando eu digo que Deus é Pai, é natural que eu convoque a imagem que eu tenho de pai. A palavra pai vai me reportar ao pai que eu tive na terra. Deus é Pai. Naturalmente eu penso na minha experiência com meu pai. Tantas vezes eu tenho dificuldade de fazer uma experiência com Deus amoroso porque minha relação com meu pai não foi boa. Eu preciso me libertar disso. Eu preciso pensar que os condicionamentos do meu mau relacionamento com meu pai humano não podem ser transferidos. Esse relacionamento ruim não pode ser transferido para a minha relação com Deus. Eu preciso ser livre para pensar que são duas realidades complementares, mas diferentes. Podem até se complementar, mas são questões diferentes. Somente o tempo, à medida em que eu me liberto. Porque eu vejo muita gente não acreditar em Deus porque tiveram dificuldade de acreditar em seus pais. Experiências humanas mal feitas geram seres humanos, muitas vezes, com muita dificuldade de viver a experiência da transcendência. Quando é que começa isso? A gente não sabe, você mesma disse. O fato é que num determinado momento você percebeu que existia uma indisposição entre você e sua mãe. Isso é tão comum, gente, é mais comum do que nós imaginamos. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos curar essa relação com os pais. Precisamos colocar os papéis nos seus devidos lugares. Porque senão, a gente morre sem ter chegado ao melhor do nosso relacionamento. Porque você pode muito bem chegar à conclusão que
a sua mãe não é a pessoa com quem você mais tem afinidade, apesar dela ser a sua mãe. Não é nenhum pecado você, num determinado momento da sua vida, estabelecer uma relação respeitosa sempre, mas sem a cumplicidade, porque ela não foi possível. E quanto mais você insistia na cumplicidade com a sua mãe, na intimidade com a sua mãe, mais desastrosa ficava aquela relação. De repente, uma certa distância pode até fazer bem, para vocês conviverem melhor no futuro. Eu não estou falando de abandonar a mãe, não. Eu estou falando de estabelecer limites para essa relação, de você não carregar as culpas da necessidade de ser igual a todas as outras filhas. Não é assim que funciona. Eu, na relação com a minha mãe, eu tenho características que são específicas da minha relação com ela, que são diferentes dos meus outros irmãos. A intimidade não é uma regra. A intimidade é uma afinidade que acontece sem que a gente explique. Por que eu posso ter uma afinidade com Julie e não tenho de repente com uma outra pessoa? A gente não consegue explicar afinidade. Mas quando nós temos essa dificuldade, num papel tão determinante na nossa vida como pai e mãe, é natural que a gente se sinta culpado. Mas não deveria ser assim. A gente deveria encarar isso com mais naturalidade. As questões humanas não deveriam nos assustar tanto quanto nos assustam. Sim, é o meu pai, mas eu tenho dificuldade com ele. Pronto. A partir do momento que a gente tem coragem de dizer isso, a verdade nos ilumina e a gente começa a ter um pouco mais de sensibilidade no trato com a dificuldade. O grande problema é quando nós estamos dentro de um contexto de sacralidade tão estabelecido que a gente não permite dizer que não temos intimidade com o pai, com a mãe, ou até mesmo com o irmão. As relações familiares, elas são sempre carregadas de culpas. E nós não deveríamos agir assim. A partir do momento que a gente reconhece o papel do outro na nossa vida, o porquê dele nos incomodar tanto, o porquê de nós termos dificuldade com ele, e a gente começa a trabalhar isso no nosso dia a dia, as relações vão ficando mais saudáveis. Então, quando o outro vai embora sem a gente ter feito esse dever de casa, é natural que o incômodo seja maior. Porque aí você também já está romantizando, né? O outro já morreu, você não tem como alterar, aí você fica com aquelas perguntas inférteis. Ah, se eu tivesse feito. Ah, se eu tivesse falado. Ah, se eu tivesse modificado. Não fez, não falou, não modificou. Então não altera nada. A gente tende a agir enquanto a gente pode agir. A gente tem que resolver enquanto as pessoas estão vivas, enquanto a gente pode olhar nos olhos e dizer com muito amor: mãe, a senhora é minha mãe, mas nós temos mais dificuldades que facilidades. Então nós não vamos nos exigir uma intimidade que não nos é possível. Nós vamos lidar com respeito, nós vamos nos ajudar naquilo que a gente precisar, mas nós não vamos invadir a vida uma da outra. Porque nós já descobrimos que essa intimidade não dá certo para nós. E não vou me sentir culpado por isso. Não quero que a senhora se sinta culpada por isso. Minha gente, nós, quando tomamos a coragem de colocar os pingos nos is, as relações ficam mais saudáveis. A gente se liberta da culpa, aí de repente você percebe que está sendo mais fácil lidar com ela. Você se desobrigou, ela também. A gente aprendeu a dizer não, a gente aprendeu a dizer sim. A gente começou a se cultivar com mais leveza. Agora, quando a gente espera o sepulcro se estabelecer para a gente tomar consciência disso, será sempre mais difícil. É por isso que a gente precisa ficar muito atento ao papel que o outro ocupa na nossa vida. Lá no retiro nós fazemos esse dever de casa. O tanto que de mim foi determinado pelo outro e que hoje eu rejeito.
Eu, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui vendo as influências da minha mãe sobre mim, do meu pai sobre mim, e quis ficar só com o que de fato valeu a pena. O que foi fruto do pecado deles, e quando eu falo pecado, eu não estou com essa conotação religiosa não, viu? Os erros humanos, porque também erraram com eles. Erraram com meu pai, erraram na educação da minha mãe. Depois ela também, por não ter tido condições de corrigir os erros dessa formação que deram a ela, continuou errando conosco. E se eu tivesse filhos sem consciência, que hoje eu tenho, talvez eu erraria da mesma maneira com eles. Porque consciente eu já tenho o risco de errar. Eu sei que lá no retiro, muitas mulheres determinaram, meu Deus do céu, como eu reproduzo na vida das minhas filhas aquilo que eu repudiei tanto da minha mãe em mim. Padre, eu não consigo me perdoar por algo que fiz. Como faço para acalmar o meu coração? Minha filha, a gente só pode seguir adiante à medida em que a gente deixou limpo o caminho para trás. Não adianta. A nossa vida afetiva, se nós não nos exercitarmos na experiência da reconciliação diária, nós não vamos longe. A experiência religiosa consiste desde a leitura de um texto sagrado, do observar formigas trabalhando e também de um olhar amoroso sobre nós mesmos. Isso é religião, é você lançar um olhar amoroso sobre si mesmo. O que é o olhar amoroso? É o olhar da reconciliação. Sabe por que às vezes a gente não se perdoa? É porque a gente não se compromete com a segunda parte do perdão que a gente precisa se dar. Como é que eu vou me perdoar se eu continuo agindo errado? Se eu, ao me perdoar, não faço um esforço para a minha mudança, eu vou continuar patinando e não chego a lugar nenhum. E às vezes nós encontramos, gente, pessoas tão especiais, perdendo a vida, perdendo tempo, porque fica remoendo o passado, fica igual gado, né? Eu achei impressionante quando eu descobri que o capim que o gado come, ele fica comendo ele o dia inteiro. Porque aquilo chama ruminar, né? Eu não sabia disso. Eu aprendi isso, era já criança crescida, que eu ficava vendo aquela vaca lá. Parecia que estava chupando uns chicletes, né? E eu perguntei a minha irmã, quem que dá chiclete para a vaca ficar mastigando desse jeito, né? E aí ela disse, não, ele não está mastigando chicletes, ele está ruminando. E ruminando o alimento, é extrair do alimento o máximo que ele pode lhe dar. Pelo amor de Deus, não vai ficar ruminando o peixe que você comeu, né? Joga para dentro, traz para fora, joga para dentro. Só o gado é que sabe fazer isso. A gente rumina de outro jeito. Mas o alimento que ele comeu, ele volta, né? E fica fazendo aquele processo. Ele está extraindo o máximo do que o capim pode lhe dar. Isso é ruminar. Quando nós ruminamos de maneira positiva os nossos erros, nós extraímos dele o máximo que eles podem nos ensinar. Caso contrário, eu fico, desculpe a expressão, comendo o próprio vômito. Isso é lamentável. Quando você fica se alimentando o tempo todo do que não deu certo e lembra toda hora, ai meu Deus, mas eu não fiz, mas eu não dei conta. Pelo amor de Deus, é virar a página e continuar. Nós precisamos acreditar o tempo todo nisso, minha gente, senão a nossa vida é impraticável, ela é impossível. Não adianta a gente ficar esperando a perfeição, ela não vai chegar em nós. Nós não seremos perfeitos. O máximo que a gente vai conseguir é ser santo. E ser santo é você reconciliar as suas imperfeições com você mesmo e você começar a trabalhá-las para que elas se transformem em virtudes. O bom santo é aquele que fez dos seus pecados uma grande virtude. É o que a igreja nos ensina, é o que a igreja nos sugere. O cristianismo só é saudável à medida em que ele nos inspira a lidar bem com as nossas misérias. Eu não sou escravo das minhas misérias. Não sou eu que pertenço às minhas misérias. As minhas misérias é que me pertencem. É igual o exemplo que eu dei, né? Tem um amigo que tem tanto ciúme do carro dele,
Mulher não pode abrir a maçaneta, senão a unha dela arranha a maçaneta. A gente não pode entrar com o pé meio suspeito, porque pode parecer que está sujo e vai sujar o carro dele lá dentro. Aí um dia eu perguntei: peraí, é você que é dono desse carro ou esse carro que é dono de você? Quem é que manda em quem nessa história? O mesmo acontece com as nossas imperfeições. Quando nós começamos a dar às nossas imperfeições o poder de nos comandar, quando nós começamos a autorizar os nossos defeitos a serem a centralidade da nossa vida. Nós não podemos centralizar os nossos defeitos e torná-los o motor, né? A engrenagem, a peça de engrenagem. O que é a peça da engrenagem? É aquela que faz o motor funcionar, rodar. A máquina roda a partir do funcionamento da engrenagem. Se eu coloco na engrenagem principal os meus defeitos, então eu vou girar em torno dos meus defeitos, e dificilmente eu vou conseguir enxergar neles algum processo de mudança. Agora, se eu coloco a minha atenção nas minhas possibilidades, então eu vou colocar todo o meu empenho, a minha vontade nas minhas possibilidades. Por que o invejoso não vai para frente? Porque o invejoso vive olhando para o quintal do outro. Ele não é capaz de administrar a própria vida, mas ele deixa que o outro, com seu sucesso, fique administrando a vida dele. O invejoso, na verdade, o que ele é? É uma pessoa extremamente infeliz. Ele não consegue viver a própria vida porque ele quer a vida do outro. Ele não consegue construir a própria riqueza porque ele quer a riqueza do outro. Ele não consegue desenvolver os próprios talentos porque ele quer o talento do outro. Pelo amor de Deus. Toda pessoa de sucesso é sempre invejada. Isso não é um privilégio seu. Não. Todo mundo que alcança alguma forma de sucesso na vida será invejada. Agora, ela será destruída à medida em que ela parar para ficar escutando os invejosos. Não é verdade? Se a gente dá trégua àquele que tem inveja da gente, ele nos destrói. Agora, se eu, meu amigo, é aquela velha história: enquanto os cachorros estão latindo, a minha carruagem passa. Sua carruagem tem que passar nessa hora. Não pare para ficar ouvindo aquilo que não vale a pena. Não fique colocando a sua atenção nas palavras de quem não tem consideração por você. É muito bom, gente, a gente receber palavras que estejam comprometidas com a gente. Eu tenho algumas pessoas que às vezes me escrevem regularmente. E às vezes eu comecei a observar que tem algumas delas que só escrevem para falar defeitos. Que nos últimos 5, 6 e-mails eu não encontrei uma palavra assim de: olha, estava legal isso. Não. É sempre salientando um defeito. Eu não quero isso para a minha vida. Eu só vou aceitar a correção fraterna de quem sabe colocar o que diz de maneira carinhosa e que não faz da sua conduta excessiva de correções. Eu não preciso disso, eu já tenho maturidade suficiente para saber os caminhos que eu quero trilhar. Agora, os amigos que estão próximos me corrigirão na medida certa. Eu não quero dar a alguma pessoa que é apenas conhecida a autoridade de ficar me corrigindo todo dia. Bem, será que parou para perguntar qual é a opção que eu fiz? Por que eu fiz daquele jeito? Por que falei daquela forma? Não. Às vezes a pessoa já vem com a correção pronta porque ela acha que ela já tem a totalidade do conhecimento a respeito da sua verdade. Não, muito obrigado. E às vezes o nosso erro, a nossa infelicidade nasce disso. Quantas pessoas você encontra infeliz, mas infeliz mesmo? Eu encontro essas pessoas. Elas estão profundamente infelizes porque elas começaram a colocar o ouvido delas numa parede em que ela só escuta inveja. Não tem aquela história, gente, de colocava o copo para a gente escutar, o outro falando mal da gente? Olha que imbecilidade. Vê lá se eu quero ouvir o outro falar mal de mim agora. Eu não. Quero ouvir correções fraternas, isso sim. Agora o outro falar mal de mim. Eu me lembro uma vez, estava fazendo a tenda do Senhor com o Padre Léo. Aí eu estava falando assim, a gente estava dizendo, né, de às vezes de pessoas que criam comunidade para falar mal do outro. E aí, ele falou: e você tem um trem desse? Eu que me livre de criar um espaço para o outro falar mal de mim. Já chego que fala, e é verdade. Às vezes nós colocamos o copo na parede
para ouvir o que o inimigo está falando de nós. Cuidado, porque às vezes nós fazemos a escolha errada aí. Para que querer saber o que não vai edificar? Recorda-se dos 3 filtros de Aristóteles? Aquilo que você vai me dizer é bom? É verdadeiro? Tem utilidade? Então, se não é bom, se não é verdadeiro, se não tem utilidade, para que você acha que eu quero saber isso? A mesma coisa. Às vezes nós passamos parte do nosso dia investigando o que o outro falou ou deixou de falar de mim. Não, muda isso. Se você tem esse hábito, começa a colocar atenção no que você pode. O que o outro fala de ruim de você, se não é para lhe edificar, esquece, não põe atenção. Não demore nem 2 minutos do seu tempo para prestar atenção naquilo. Nem 1 minuto. Volto a dizer, a correção que vale a pena é aquela que está no processo do comprometimento. O outro me conhece, o outro sabe quem eu sou, e ele tem uma palavra para me edificar. Mesmo que seja de correção, mesmo que seja para me chamar a atenção de um detalhe que eu preciso mudar e que eu não estava percebendo. Minha gente, nós podemos fazer essa comparação de maneira muito bonita. Quem fala do outro lado mal de nós e o tempo todo quer nos colocar tristezas e desesperos é o diabo. E o diabo se utiliza de pessoas para fazer isso com a gente. Quantas pessoas desistem na vida justamente porque deu ouvido ao diabo? Mas não é o diabo chifrudo, é o diabo que anda no meio de nós, que tem saia, que veste as mesmas roupas que nós, que sorri do mesmo jeito que nós, que parece ser seu amigo, mas não é. Então nós temos que neutralizar o poder do diabólico. Nós não podemos, se dentro do seu trabalho você tem uma pessoa que fala mal de você, comece a neutralizá-la. Sabe como? Deixando de dar atenção ao que ela fala e você dando a ela um tratamento melhor que você pode. A pior maneira de cuidar de inimigos é sendo inimigo dele também. A pior maneira de você cultivar, não há solução nisso. Se você quer neutralizar o poder do seu inimigo, trate bem. É o melhor jeito. Se você mantém a distância necessária, porque é seu inimigo, tudo bem. Você tem o direito de dizer, não fará parte do meu convívio. Mas trate bem sempre que você tiver a oportunidade. É um jeito que você tem de fazer Deus vencer. Deus vence nessa hora. Quando ao invés de nós tratarmos com indiferença, quando ao invés de nós tratarmos com agressividade, a gente muda a regra. E às vezes nós conquistamos as pessoas dessa forma, minha gente. Muitos inimigos são nutridos, é porque a gente não tem a coragem de desafiá-los. Eu mesmo. Quantas pessoas que se diziam minhas inimigas, e que no momento em que eu tratei como se fossem meus amigos, elas ficaram sem graça. Às vezes dentro do nosso lugar de trabalho, a gente enfrenta essas coisas. A pessoa nos trata mal, inventa coisas sobre nós, e faz fofoca, faz isso, faz aquilo. Você entrega a sua melhor parte. Não pode ser diferente. Para que dar a ela o que você tem de pior? Para ficar nivelado? Para ficar tão ruim quanto ela é? Não há necessidade disso. Deus tem que nos inspirar o processo da melhoria. E isso é salvação. Isso é cuidar. É o que Deus me convida, é o que Deus te convida, e que nós não estamos fora. Como eu dava o exemplo da dengue, quantas vezes nós criamos focos de coisas ruins por causa do nosso descuido, da nossa preguiça de levantar, de ir lá resolver a situação, de julgar a água podre fora, de julgar a palavra podre fora. Eu não quero guardar isso que você me deu. Eu jogo fora o que você vomitou em mim, eu não quero isso. Eu não vou guardar essa palavra de agressão, eu não vou guardar a sua agressividade, porque ela é sua, ela é fruto do seu desequilíbrio. Eu não quero guardar isso dentro de mim. É direito meu, é direito seu olhar nos olhos das pessoas que lhe agridem e dizer isso. Guarde a sua agressividade para você. Se ela é a sua pior parte, resolva-se com ela. Eu não tenho a obrigação de trazer para dentro de mim a pior parte. Tanto é que você está jogando fora. Se ela fosse boa, você guardaria. Se você joga fora, é porque você não está satisfeito com ela. E eu não sou o lugar da sua miséria. Eu não tenho a obrigação de ser o depósito da sua miséria.
muita salvação de Deus deixa de acontecer na nossa vida, é porque a gente não tem a coragem de tomar essa iniciativa e de dizer tudo isso que eu estou dizendo. Às vezes hoje você vai ficar inspirado a dizer isso a muita gente, com carinho, com fraternidade. Pare o poder de tudo que é diabólico sobre mim. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. O bom educador nunca dá ao seu discípulo a lição pronta. Seria um crime contra o discípulo oferecer a ele a lição pronta. O mestre dá a certeza de sua presença para retirar alguma dúvida, para poder ajudar a dissolver aquilo que está atrapalhando e prejudicando o aprendizado. Mas em alguns momentos o discípulo terá de conviver com a sua solidão. O mestre se cala e se recusa a dar a resposta que nós tanto buscamos. Não é assim na vida? Há respostas que Deus só pode nos responder através do silêncio dele. Isso é mão de Deus também nos sustentando. Que às vezes a gente tem a ilusão, e isso é fruto de uma visão ingênua. Infelizmente, o discurso religioso ao longo da nossa vida pode nos colocar visões ingênuas de que Deus vai fazer tudo por nós, de que Deus faz isso, de que Deus faz aquilo. Tá certo? Nós temos o direito de acreditar na proteção divina. Mas nós não estamos desobrigados de fazer a nossa parte. Porque é uma questão de sabedoria, de maturidade. O pai faz isso com o filho, a mãe faz isso com o filho. O amor não pode nos fazer pensar, o amor que a gente sabe que Deus tem por nós, não pode nos fazer pensar de que Ele fará tudo. Gosto muito dessa expressão. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que a gente fez tudo o que nos foi possível. Então Deus nos protege? Sim. Mas Ele também pede que eu faça a minha parte nessa proteção. Eu rezo a Deus pela minha vida, peço para que Ele me dê saúde, mas preciso fazer a minha parte para que essa saúde seja uma realidade na minha vida, não é? O cuidado que eu tenho comigo é uma expressão dessa minha parte, do milagre que eu preciso realizar diariamente. Então, às vezes eu identifico a mão de Deus estando presente na minha história, mas não me segurando como eu acho que segura. Sim, alguns desamparos são importantes demais no nosso processo humano. Seria muito interessante se a gente aprendesse isso desde o berço, mas infelizmente não. Então nunca é tarde para a gente aprender. A desproteção que às vezes nós sentimos na vida também é a mão de Deus, porque aquele que ama desprotege. Para que você fique exposto àquilo que você precisa viver e experimentar, sozinho. A presença dele sempre nos olhando, sempre nos orientando. Porque isso é muito interessante. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece na nossa experiência com Deus, maior é a capacidade que a gente tem de ouvir e compreender a voz dele na nossa história. Então, Deus me protege assim, mesmo quando ele está distante. Sabe? Não é que ele fica distante, é que nós nos sentimos por causa das situações da vida. O contexto desfavorece perceber essa presença intensa na nossa vida. Então, aquele momento de desconsolo, meu Deus, parece que eu estou abandonado pelo Senhor. Não é não. Esse desconsolo faz parte dessa proteção dele na nossa vida. Porque quem ama sabe muito bem que o amor também precisa passar pela dura experiência da desproteção. Porque excesso de amor desprotege. Não é assim que funciona? Quando uma pessoa é excessivamente protegida, no fundo, no contrário de tudo isso, existe uma desproteção, porque aquela pessoa não consegue amadurecer.
Então ela vai ser eternamente ingênua. Vai ficar eternamente acreditando que ela está dentro de um conto de fadas. E a vida não é um conto de fadas. Então acreditar na proteção de Deus não nos dá o direito de pensar que Deus fará tudo por nós, que caminhará por nós. Não. Ele vai estar sempre nos fortalecendo à frente dessas batalhas que nós precisamos enfrentar, mas nós estaremos na responsabilidade de realizar a parte que nos cabe. Foi assim com Moisés. Essa música cita Moisés, né? Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. Há nessa passagem uma riqueza muito grande que está em Êxodo. Quando Moisés está apavorado, porque ele retirou o povo do Egito e saiu na direção dessa terra protegida. Protegida não, prometida. Está vendo? Que também é um pouco protegida, né? A terra prometida seria alcançada, uma promessa que Deus fez a Moisés, desde que ele se encorajasse a retirar aquele povo da escravidão e atravessasse as dificuldades do deserto. Veja que quem já teve a oportunidade de ir a Israel sabe muito bem o que é o deserto. Você entrar naquele deserto para chegar a um lugar que não sabemos onde é, que só está no coração de um homem, como promessa, é uma dificuldade muito grande. O povo acreditou, foi atrás de Moisés, começou a viver as restrições do deserto, a fome, começou a sentir saudade das cebolas, né? Porque no Egito eles comiam cebola, no tempo da escravidão a cebola era o principal alimento, por isso que às vezes a gente usa a expressão, não fique chorando as cebolas do Egito, não é assim? Você já deve ter escutado essa expressão, quando alguém lhe aconselha, para de lamentar o passado. O que é lamentar as cebolas do Egito? É dizer, eu era escravo, mas tinha esse alimento. Eu tinha cebola para me alimentar. E agora eu estou livre, mas não tenho nada. Calma. Dê tempo ao deserto. Permita que o deserto lhe diga o que ele precisa dizer. Até a fome. A restrição, ela é importantíssima no processo humano. A gente identifica o tempo todo que pessoas são estragadas porque não lhes faltou nada. Terrível. Quando você tem um filho que foi paparicado desde criança, não lhe faltou absolutamente nada, e de repente, no descampado da vida, de repente aquela pessoa precisa enfrentar o deserto da vida e ela não tem munição o suficiente para dar conta. Aí fazer o quê? Como é que nós enfrentamos o deserto? Ali naquele momento, quando Moisés retira o povo da escravidão e se encoraja a levar este povo pelo deserto, a caminho da terra prometida, ele também sente medo, ele também não sabe o que vai ser. Por isso ele o tempo todo, através das manifestações de Deus naquele momento da vida de Moisés, ele se comunica com Deus. São as epifanias, né? Que são essas manifestações gloriosas de Deus ali, através da realidade simples. É a sarça que arde, é a pedra que jorra água, enfim. Deus vai conversando com Moisés, vai dando a ele sinais de que ele está no caminho certo, mas não o priva da desproteção que o deserto lhe causa. Então, desprotegido naquele deserto, materialmente falando, ele pode firmar uma confiança em Deus que nenhum outro conforto havia dado. Está vendo como é interessante? Como a desproteção, a aparente desproteção, ela tem todo um cuidado reservado e de bastidores ali. Da mesma maneira como você que é pai, é mãe, e você cria uma restrição ao seu filho para que ele possa amadurecer, não é assim? Às vezes você retira alguma coisa do seu filho para que ele sinta realmente a falta, para que depois ele tenha condições de valorizar depois. Volto a dizer, muitas pessoas dão errado na vida porque não lhes faltou nada. Aí você observa que quando falta demais também pode causar um desequilíbrio, uma falta de confiança na vida, nas pessoas. Enfim, é o equilíbrio que dá certo. Quando você começa a educar, colocando proteção e aparentes desproteções, onde aquela pessoa terá de enfrentar a situação sozinha, ainda que você esteja vendo de longe. Eu enfrentei situações na minha vida extremamente difíceis, que não bastava o outro dizer, eu estou aqui. Por quê? Porque elas eram minhas.
Até ajuda. Você olhar para o lado, saber que tem um amigo com você, que existe uma mãe, que existe um pai, um irmão. Mas em muitos momentos da nossa vida, este calvário é para ser vivido na solidão. É quando eu preciso viver essa sensação de estar desprotegido, da mesma maneira como Moisés viveu, ao pisar os desconfortos do deserto, ao enfrentar aqueles desconfortos, ele compreendeu o que é a condição humana. Então eu também faço essa experiência. Você faz. Eu não quero passar a vida em brancas nuvens, não quero mesmo. E é por isso que desde muito menino, quando a vida me era difícil, eu encontrava alguma coisa naquele desconforto que me fazia pensar mais alto, que me fazia pensar além. Moisés, vivendo o desconforto do deserto, precisava convencer os que estavam ao lado dele de que aquele desconforto valeria a pena. Ah, mas alguns queriam voltar para a escravidão. Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida no momento do desconforto. Quanta gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa, e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela estava? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai, dá mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar.
Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo, e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim, nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas, porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo, vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro, não. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento, quando Moisés chega diante de Deus e fala: agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais. Mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado, lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então, quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala: ó, pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gino? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe.
Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês, mas se não colocar o pé na água, se não desafiar este mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala, e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Já já. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Boa noite, Christian. Tudo certíssimo por aí? Eu te cumprimentei hoje? Não. Acho que não, que nós gravamos aqui antes, eu não sei o que eu fiz. É que eu estou velho, ele está sonolento. Se você observar o Christian hoje, inclusive eu vou pedir até que você focalize ele um pouco mais, ele está mais sonolento que o normal hoje. Está quase dormindo. Ele falou que os pernilongos na casa dele já se acostumaram com aquele líquidozinho que a gente põe para queimar, para espantar. Olha só que interessante. Eu não sabia nem que eu ia falar. Quando eu comecei a cantar a música, eu ia falar da proteção de Deus na nossa vida, mas não sabia que iria desembocar nesse discurso todo da proteção que desprotege, do desconforto da estrada, do deserto, como algo essencial à vida humana, irrenunciável, e que nenhuma visão ingênua religiosa pode nos impedir de compreender a vida assim, né? A dificuldade como um processo natural na nossa vida. E aí, olha o texto que eu tinha preparado para hoje, que está em Mateus 10, versículo 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, eu vim pôr uma oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra, de maneira especial. Não, brincadeira, não está escrito isso aqui não. E os inimigos... e os inimigos serão os próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim.
E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem buscar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Não é São Paulo que está dizendo isso, não é João, é Jesus. É um texto dito pelo próprio Mestre. Olha que interessante, minha gente. Quando você olha, quando você percebe que essa palavra dura de Jesus, é para nos ajudar a compreender a crueza da vida mesmo. Ele não veio passar manteiguinha no pão. Ele não veio nos propor moleza. O próprio Cristo nos diz que esta espada que ele coloca dentro dos nossos relacionamentos é justamente para nos fazer crescer. É para estabelecer bem os papéis. É a experiência do enfrentamento. Isso a gente vai viver a vida inteira. Não pense você que sua relação com sua mãe é uma relação bonita que jamais será questionada. Não, não é assim não. A relação mãe e filha, se você não estabelece esse enfrentamento no momento certo, a paz não chega. Porque fica aquele conflito velado. Não é assim? A mesma coisa na nossa relação dentro de casa, quando você percebe que está existindo um conflito que nunca se resolveu, porque as questões nunca foram colocadas para fora. A gente nunca teve coragem de colocar na mesa. Eu me lembro direitinho. O dia que porque o mineiro tem muita dificuldade de estabelecer um embate com a própria mãe. A mãe é um território sagrado que a gente não tem coragem de questionar, né? E eu me lembro que isso é muito cultural, a gente vem de uma família, de uma estrutura cultural matriarcal, onde a mulher tem um poder muito grande. E eu me lembro direitinho quando me chegou essa consciência, e eu falei com a minha mãe, mãe, eu amo tanto a senhora, mas eu sou também capaz de odiá-la. Aí a gente leva aquele susto, um filho odiar sua mãe, não o ódio no sentido de querer matar, jogar pela janela, não é isso não. É no sentido de você rejeitar uma série de aspectos da personalidade dela que estão em você e que você assumiu por uma imposição. Quando você identifica que existem aspectos da sua personalidade que são muito parecidas com a da sua mãe e que você rejeita profundamente aquilo que você gostaria de ter o direito de se libertar. Então, mãe, a senhora é um território sagrado, mas eu tenho que ter coragem de reconhecer os excessos que a senhora provocou em mim. Aí, minha gente, parece que uma espada corta o coração dos dois, né? Mas a ressurreição que vem depois, porque você se desobriga, você começa a ter coragem de estabelecer os confrontos com todo o respeito que a mãe precisa e merece. Mãe é um território sagrado que nunca deverá ser desrespeitado, mas pode sim ser contestado na hora certa e do jeito certo. A senhora escolheu viver assim, essa não é a minha escolha. Então a gente precisa continuar se amando, a gente pode estabelecer esse embate e a gente continuar vivendo com profundo respeito um pelo outro. É assim. Quando Jesus fala que ele trouxe este embate, essa espada, não é para nos separar uns dos outros, não. É para nos unir do jeito certo. Porque às vezes uma união só acontece de verdade depois de muitos conflitos. A gente precisa se livrar das visões ingênuas. Essa pessoa é perfeita. Olha como nosso amor é lindo. Isso dura 2, 3 anos até que os príncipes retiram as máscaras e você descobre que aquilo não passa de um rinoceronte que tinha uma carinha bonitinha no primeiro momento e é um monstro capaz de pisotear tudo que você tem de mais sagrado. Então, retiramos a visão ingênua dos nossos relacionamentos e aí você começa a ter, de fato, um terreno palpável onde o amor é possível. Sim, pessoas imperfeitas podem sim se amar e estabelecer relacionamentos muito bonitos, muito edificantes, muito interessantes. Mas então eu a partir de agora vou contestar tudo. Não é assim não. Seja sábio. Começa a identificar o que na sua vida precisa ser enfrentamento. Muitas situações não se resolvem, é porque a gente não conta para o outro que aquilo nos incomoda. Mas a gente não faz do jeito certo, porque a gente reclama toda hora. Toda hora a gente reclama, a gente grita, mas a gente não faz o enfrentamento. O enfrentamento é quando você marca hora, lugar,
senta todo mundo na mesa, ou senta você e seu marido e fala, olha, sabe isso que você está fazendo? Isso não é justo comigo, não é justo com seus filhos, e se você não tomar uma decisão, nós agiremos. É igual ser agredido, né? Tem gente que vai se acostumando com a agressão, vai se acostumando com a agressão, vai sendo agredida a vida inteira, e se acostuma com a condição de vítima. Não é assim. Não pode ser assim. A gente tem que problematizar aquilo que na vida está nos agredindo. Que às vezes a agressão não é um tapa, não é um chute, não. É uma palavra, é um olhar, é uma postura, é um jeito de interpretar. Então, se eu interpreto o outro como um eterno território onde eu posso manifestar todas as minhas iras, onde eu posso despejar todos os meus excessos, e ele se acostuma a ser isso, eu estou agredindo de maneira muito cruel, tão cruel quanto dar um tapa. Então, se a gente não rompe com se a gente não estabelece o enfrentamento que vai romper esse processo que nos adoece, é bem provável que a gente morra sem ter tido a possibilidade de pisar na terra prometida que nós podemos alcançar. Aí Jesus continua. Quem ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim. A gente pode, no primeiro momento, pensar que Jesus está carente aqui, né? Ele só quer o amor todo para ele. Não. Isso também é visão ingênua. Vamos superar essas visões ingênuas. Aqui, o amor que Jesus está falando refere-se à capacidade de nós tomarmos tudo que ele nos ensina e colocar isso muito mais importante como aquilo que meu pai e minha mãe me ensinou. Que meu pai e minha mãe, por serem marcados pelo pecado, me ensina muita coisa errada. Mas me ensina muita coisa errada. Com o próprio exemplo dele dentro de casa. Quantos de nós, você que está me assistindo, pode dizer isso? Quantas coisas erradas na vida você viu dentro da sua casa? Eu não preciso ir muito longe para ver a perdição do mundo. Às vezes está ali dentro, com uma falta de testemunho, com uma falta de honestidade, com uma falta de verdade. Os vícios que nós criticamos tanto dentro, que estão presentes pelo mundo afora, às vezes estão aqui dentro da nossa casa, do nosso lado, sendo promovidos por pessoas que nos amam e dando o exemplo aos filhos que estão crescendo. Os nossos lares precisam de conversão, sim, minha gente. Então, quando Jesus fala, quem ama mais o seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno do meu reino. Por quê? Porque não pode chegar ao reino aquele que não está convencido, tocado, modificado pela mente de Cristo. É cristianismo. É a mente de Cristo na minha. É o pensar de Cristo no meu. A gente tem acompanhado pelos noticiários que cada vez mais a vida tem sido ameaçada. Eu sofro no meu canto, você sofre no seu. Cada um sofrendo essa ameaça em medidas diferentes. Mas uma coisa é certa. No mundo de hoje se estabelece uma realidade grandiosa, que abrange muitas e muitas pessoas que estão sendo ameaçadas pela vida. E acontecimentos terríveis vão sendo desencadeados por causa de escolhas estranhas que a gente fez ao longo da nossa vida. Então, diante de tanta notícia ruim, o que a gente precisa fazer? Buscar a dose de vida que hoje é possível. A gente ameniza o grande sofrimento do mundo quando nós cuidamos dos pequenos sofrimentos. E mesmo porque a grande solidariedade só pode ser expressa à medida em que a solidariedade miúda foi exercida. Hoje, neste instante da vida, nós podemos fazer escolhas que façam bem ao mundo. Quem sabe, pensando um pouquinho sobre a nossa atitude, sobre o nosso jeito de viver, sobre aquilo que a gente está assistindo insistentemente, sobre aquilo que está fazendo ser importante dentro do nosso coração no dia de hoje. Há tanta morte que às vezes entra dentro do nosso coração, há tanto poder de morte que às vezes entra dentro de nós,
nos sequestra, sequestra os outros, quando um pensamento ruim toma conta de nós, por exemplo. Quando o pessimismo do mundo encontra lugar no nosso coração. Quando ele vem se alojar dentro de nós. Porque eu não estou imune. Mesmo que eu nunca tenha coragem de pegar uma arma, pode ser que eu tenha coragem de fazer de outras formas, mais veladas. Quando eu faço do meu discurso uma forma de violência, quando eu faço da minha atitude uma atitude violenta, quando eu agrido as pessoas mesmo sem estender os braços na direção delas, mesmo que não seja uma violência declarada, mas às vezes a violência da convivência, quando eu não permito que o outro seja ele, quando eu não permito que o outro tenha oportunidades, quando eu fico puxando o tapete do outro, quando eu não estou comprometido com a felicidade do outro, tudo é forma de violência. Estranha, mas é. Diferente, mas é. É sequestro. Estranho, diferente, mas é também. Por isso que a sabedoria da vida nos ensina que a gente precisa olhar o que a gente pode fazer. Diante de tantas atrocidades, diante de tantas coisas desagradáveis que hoje nos acontecem, que hoje acontecem na vida das pessoas, nós precisamos reagir. Nós não temos o direito de nos fechar nos nossos pessimismos, nas nossas faltas de esperanças. Nossas faltas de esperança não mudam o mundo. O que muda é o momento em que a gente arregaça a manga e fala, olha, eu vou cuidar daquilo que eu posso. Tenho aqui minha casa, vou olhar nos olhos dos meus filhos e vou ver se também eles não estão sendo vítimas de violências, que poderão um dia se tornarem notícias na televisão. Porque se a gente não cuida da violência de hoje, pequena, mínima e velada, pode ser que ela venha nos surpreender de maneira grande qualquer dia desse. Grandes tragédias acontecem em pequenos descuidos. E quando nós humanos nos comprometemos com a ordem das coisas, com a ordem da nossa casa, com a vigilância da nossa família, do nosso lar, a gente está, de alguma forma, protegendo-a, para que essas grandes violências não venham a acontecer também dentro da nossa casa. Eu considero um martírio isso. É um martírio que nós precisamos ler, olhar para aquele acontecimento e descobrir o que ele pode nos ensinar. Por isso que diante deste calvário que hoje o Brasil inteiro está tendo a oportunidade de ver e de contemplar, a gente precisa parar. A gente precisa olhar para esta cena e com ela aprender alguma coisa. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele, e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas, e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer. Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não. Essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer
E aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete, né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas. Já por ser criatura eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. Bem, Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele, e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas, e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer. Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não. Essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete, né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete.
E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas. Já por ser criatura, eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. Toda vez que eu penso em perdão, toda vez que eu falo da minha capacidade ou da minha incapacidade de perdoar, eu estou falando intimamente, primeiramente, da capacidade que eu tenho de me reconciliar comigo. Porque se eu não me reconcilio comigo, se você não se reconcilia com você, dificilmente a gente será capaz de se reconciliar com os outros. Perdoar é reconciliar-se. Eu preciso perdoar em mim. O Fábio que não deu conta de muitas coisas. Você precisa perdoar em você a mulher, o homem, que tantas vezes não foi capaz de cumprir com aquilo que lhe foi pedido. Perdoar é você viver reconciliado consigo. É a primeira instância de todo perdão. Aliás, a instância de toda a realidade humana tem origem em cada um de nós. Isso não é um pensamento egocêntrico, não é uma forma irresponsável de compreensão da realidade, não. Sempre que você quiser compreender o mundo, compreenda-se. Sempre que você tiver o desejo de ter um olhar sobre uma determinada realidade, veja-se. Você, eu, precisamos diariamente fazer a mesma cena. Colocar à mesa ou na cama, onde você se sentir mais à vontade, as fases da vida. Autoconhecimento é isso. É você ter a oportunidade de saber quem foi você quando criança. Quais eram os seus medos. Quais foram os primeiros momentos mais difíceis da sua história. Quem estava do seu lado. O que você ouviu dessas pessoas. O que lhe traumatizou naquela época, o que lhe libertou também naquela época, tudo aquilo que nós fomos, nós precisamos tomar conhecimento. Porque às vezes nós queremos perdoar hoje, mas nós não temos a autoridade para perdoar. E você vai entender isso. A autoridade só nos chega através do conhecimento. Eu só posso perdoar algumas fases dentro de mim e me livrar dos pesos que elas me impõem nos dias de hoje, se eu tiver condições de conhecer isso. A psicologia nos ensina isso. O que é o trauma? É uma realidade que não cabe dentro da gente. O trauma é todo e qualquer acontecimento que a nossa emoção ou a nossa capacidade emocional não é capaz de resolver naquele momento. Claro que na infância, volto a dizer, por não termos os filtros da maturidade, os filtros da inteligência, do discernimento, do bom senso, nós somos muito mais facilmente traumatizados do que na vida adulta. Hoje, quando você sofre uma perda, quando você sofre uma ofensa, uma traição, você tem recursos emocionais que lhe ajudam a sair disso. Você tem amigos que vêm, lhe falam, lhe convidam a sair. Você tem os recursos da sua profissão.
Você pega alguma coisa para fazer, vai ocupar a sua mente, vai tentar reconstruir o fato dentro de você e você segue. Eu sei que a fórmula não é mágica e se fosse nós não acreditaríamos nela. Eu nunca acreditei nas fórmulas mágicas, mas essa fórmula é eficaz. Se você escolher perdoar, por mais difícil que seja, se você escolher arrancar de si, da sua mente, os sentimentos nocivos, estragados, que tantas vezes geram a sua conduta, a sua maneira de pensar, de falar e de sentir, você obterá um resultado lindo. Você chegará com muito mais facilidade a essa versão nova de si mesmo. É o que eu desejo, do fundo do meu coração. Que você continue inédita a si mesma, para si mesma, buscando no seu dia a dia pensar as realidades que ainda precisam ser perdoadas, as pessoas que ainda precisam ser reinterpretadas, para que tudo isso deixe de ser um entrave na sua realização pessoal. Eu tenho um profundo respeito pela condição humana. A mim sempre foi muito instigante ter a oportunidade de chegar ao cerne de uma pessoa. E é claro que tudo aquilo que nós enxergamos de fora é apenas uma parte. É apenas um detalhe do todo que aquela pessoa é. Quando nós estamos diante de uma pessoa, nós não temos ideia de tudo aquilo que fez parte da sua história, de tudo aquilo que foi metabolizado, bem vivido, esquecido, ou então colocado no lugar da memória que nos ajuda, mas também não temos ideia de quantos fracassos aquela pessoa carrega em si, quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas batalhas. Eu nunca tive a compreensão de destino na minha vida ou na vida de quem passa por mim. Eu sempre gosto de entender como um processo de liberdade que às vezes me aparecem com mais facilidade, mas eu tenho liberdade de escolher. Eu escolho aquilo que me faz mal, eu escolho aquilo que me faz bem, e o destino a gente vai construindo assim, Adriana. A gente não tem controle de tudo, mas a gente sabe que quanto mais conscientes a gente estiver, quanto mais a nossa intuição estiver aberta, isso é um fruto da espiritualidade, você ter a sua intuição mais dilatada, nós chamamos isso de estado de presença, né? Que é quando você está de fato onde você está. Você tem a percepção das pessoas. Você consegue saber se aquela pessoa é do bem ou não, se aquilo é bom para você ou não. Então esse estado de alerta é o primeiro passo para que as nossas escolhas sejam mais favoráveis. Então eu acho que viver é sempre escolha. Não tenho o controle do que eu escolho, mas eu faço de tudo para escolher bem, porque eu sei que quando eu escolho bem, o retorno disso é mais favorável. Quanto mais a gente vai se compreendendo, mais a gente vai se tornando livre, inclusive para chegar à conclusão de que levar este peso não é inteligente. Por que às vezes é tão difícil você convencer uma pessoa de jogar o rancor fora? Porque a pessoa que precisa decidir ainda não é a adulta de hoje que a gente pode enxergar. Quem precisa ser convencida é a menina que um dia foi machucada, que um dia foi magoada, que um dia foi abandonada, que um dia foi traída. Sim, são as fases da nossa vida que nós precisamos mergulhar nas águas do perdão. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas com quem eu me desentendi na vida e elas tentam lembrar o que aconteceu. Eu tenho, graças a Deus, uma lembrança curta para o que não foi bom. Como é que foi mesmo? Por que a gente brigou? Qual foi o motivo? Não lembro mais. Sinal de maturidade. Sinal de que quem deixou de mandar em mim, quem deixou de dar ordens a mim, é a criança.
Você poderia dizer, padre, isso só é possível quando eu faço uma terapia? Não. A terapia é até um momento muito importante deste processo. Mas eu tenho aprendido, e isso para mim é vida espiritual, que não tem nada a ver com religião. Vida espiritual não é um privilégio de religiosos. Vida espiritual é tudo aquilo que me inspira, tudo aquilo que sopra sopro dentro de mim, que me mantém em pé. E a pesquisa humana, a busca por si mesmo, é o exercício mais bonito de vida espiritual que nós podemos fazer. Toda vez que eu tento me conhecer, toda vez que eu tento me investigar, que eu passo essas fases da vida tentando entender, como é que eu faço isso? Conversando com a minha mãe, conversando com meu pai, com os meus irmãos mais velhos, com quem me viu numa fase em que eu não era ainda capaz de me ver. Quando o processo é muito inconsciente, às vezes a pessoa não sabe que ela está fazendo isso. Às vezes aquela dificuldade que nós conseguimos identificar hoje, como eu disse no início, eu olho para você e eu vejo a mulher que você se tornou, mas eu não faço ideia de quem lhe comanda. Quando eu tenho uma parte de mim que não foi devidamente curada pelo perdão, quando eu não me reconciliei com isso, eu tendo a ser muito domado por isso. E às vezes isso é uma forma que já se tornou consciente. Então a pessoa sabe que ela se sente assim e ela achou confortável se sentir assim. Porque daquela forma ela consegue chamar a atenção das pessoas. Requer perda, né? Requer saber perder. Então tá bom, eu vou abrir mão desse coitadinho que eu sou, desse menino que o tempo todo está chorando, pedindo atenção. Consequentemente, fico mais na necessidade de agir, de tomar decisões. Essa semana, Adriana, eu estava falando, não tem muito a ver, mas eu vou trazer porque é uma forma de explicitar o quanto muitas vezes nós somos comandados pela criança que somos. Eu digo que eu tenho um profundo amor por arquitetura. Eu amo uma casa bonita, eu amo uma igreja bonita, um teatro bonito. Mas eu comecei a observar que quando nós adultos sentamos com os arquitetos para fazer um projeto da nossa casa, quem senta com eles geralmente são as crianças carentes que ainda somos, que precisam de muitos metros quadrados para se sentir bem na vida. E eles nadam de braçada, porque aí constroem casas enormes que vão nos dar uma manutenção terrível e a gente vai usar alguns poucos metros quadrados daquele ambiente. Mas na verdade a casa muito grande, a casas com portas enormes, com salas imensas que dá para abrigar 70 famílias lá dentro, é um pouco fruto da decisão da criança imatura que está dentro de nós. Porque se eu estivesse, claro, eu posso muito bem ser livre e querer uma casa grande. Mas aí é o adulto que está decidindo. Não é a criança carente que nunca teve nada e que agora tem, que precisa mostrar para os outros que ela é poderosa, que ela subiu na vida, que ela venceu a pobreza. Não, é disso que eu estou dizendo. Um trabalho que a gente precisa fazer com muitos, e eu faço isso comigo o tempo todo, e muitas pessoas que me procuram para uma direção espiritual, é isso. Tenha coragem de reconhecer em você aquilo que é cômodo manter. Há pessoas, eu acho que quem nos assiste sabe muito bem do que nós estamos falando, descobriu o estado de vítima como um lugar confortável, porque é a partir daquele estado de vítima que ela chama a atenção das pessoas. Mas isso não é viver, isso é semi-vida. Viver é você ficar livre disso. Inclusive para, no momento se você quiser fazer um charme, chamar a atenção de alguém, você está livre e consciente disso. Olha, eu vou fazer um charminho aqui para chamar a atenção do meu marido hoje, ou do meu namorado, da minha namorada. É livre até mesmo para decidir isso. Mas quando isso é um processo inconsciente, é muito sofrimento, porque a pessoa tem aquela postura e não sabe exatamente como fazer para mudá-la. Então nós, na experiência de perdoar e sermos perdoados, eu não tenho dúvida, quem perdoa, embora a voz seja do homem de hoje,
Quem está de fato perdoando é a criança que em mim ainda tem necessidade de chamar atenção para as suas dores, para os seus traumas, para os seus sofrimentos. Quando eu consigo, por meio da reflexão, do entendimento, entrar em acordo com essas fases e dizer: está tudo certo, a vida não me deve nada, está tudo certo, eu preciso perdoar para seguir. Gostou do vídeo? Deixa o like, inscreva-se e compartilhe. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários.